Continuamos o cenário político. Hoje nós estamos falando sobre violência contra a mulher e também o contexto político dos diversos tipos de violência. Você ainda pode mandar sua questão, sua pergunta para a nossa convidada de hoje. Ela é pró-reitora de ensino de graduação, professora da UERN, advogada Fernanda Abreu. Participe com a gente, Vonúvio. Tem notícia, né, agora? Tem notícia, Carol, mas antes eu gostaria só de ler aqui uma mensagem da Aparecida Souza. E é importante porque é algo que nos enche de alegria receber mensagens deste tipo. Ela escreveu o seguinte: você e Carol são excelentes. Admiro demais o trabalho de vocês. Acompanho o programa político desde o tempo de Julierme. Sempre passam muita credibilidade e responsabilidade. Vocês são imparciais e repassam as notícias e informações, sempre respeitando o telespectador e o ouvinte. Parabéns, pois mesmo enfrentando dificuldades, vocês continuam firmes e merecem todo o respeito. Muito obrigado, viu, dona Aparecida, pela audiência de todas as noites e por essas palavras de incentivo. Muito obrigada, realmente, palavras de incentivo, viu, dona Aparecida? Muito obrigada pela audiência, um abraço. O botijão de gás teve alta de 21,36% nos últimos meses. Por isso, o gás de cozinha tem sido um dos vilões nas despesas básicas do brasileiro. Para manter o ponto de lanche funcionando, o seu Francisco precisa comprar, em média, 13 botijões de gás por mês. Ele compra cada um por cerca de R$ 110 e troca a cada 2 dias, a depender da movimentação dos clientes. Em janeiro de 2021, ele contou que comprava por R$ 55. É agosto e o valor dobrou. O gás, eu comecei nessa luta em 2004, eu pagava R$ 25 no bujão de gás. Eu cheguei em 2021 pagando 55 e hoje eu pago R$ 110. Então, eu vendia um lanche um ano passado de R$ 4 e hoje eu vendo de 5. Então... Lidar com os preços é um problema, principalmente para quem vive de pequenos serviços. É o caso de dona Neuracir. Como o aumento no preço do botijão de gás tem influenciado no preço dos salgados, bolo, enfim, do que a senhora comercializa aqui nesse ponto? Tem ficado muito difícil as coisas, né, minha filha? A verdade tem que ser dita, que é pra gente... Olha, eu não tenho dinheiro de governo, não tenho aposento, vivo disso aqui. O meu ganho é daqui, ganhando não é daqui. Todos os dias eu estou aqui nessa luta. O gás de cozinha substituiu a energia elétrica no papel de vilão do orçamento doméstico. Por exemplo, nos últimos 12 meses, o gás de botijão acumulou alta de 21,36%. Os dados são do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo. A pesquisa também constatou que o gás encanado acumulou alta de 26,29% no mesmo tempo. Ambos subiram mais que o dobro da inflação no período, em 10,07%. E para não perder a clientela, é preciso se ajeitar aqui e ali, porque quando chega o final do mês, é necessário ter dinheiro para pagar as contas. Muito difícil mesmo, filho. Pronto, hoje mesmo foi um dia que eu comecei do zero mesmo, pedindo a Deus aqui para que venha sair, porque nem o salgado eu não paguei hoje. E a coisa que eu não deixo é fiar de hoje ficou. Eu não consigo repassar para os meus clientes o aumento que vem tendo no gás, porque... se eu tiver que repassar, eu tiver que vender um lanche, digamos assim, de R$10, ninguém vai comprar. Então a gente tem que arcar com essas despesas e tem que ir tentando driblando a situação e pedindo a Deus para ir sobrevivendo, porque é muito difícil trabalhar diante de uma inflação dessa. Não importa, eu acho que não importa o contexto de você que está nos assistindo, todo mundo está passando pela mesma, por situação parecida, por dificuldade em relação a esta inflação. Todo mundo se virando de algum jeito, mudando hábitos, mudando padrões de vida para poder adequar dentro dessa realidade econômica que a gente está vivendo, dessa dificuldade, né, Vonúvio? Pois é, Carol, e o gás de cozinha, quando a gente escuta esta reclamação, né, do ambulante, da senhora que está lá também vendendo para poder se sustentar, quando a gente fala de gás de cozinha, a gente está falando também de alimentação. Então, este é um grande problema que o brasileiro precisa reforçar, né, no momento de campanha eleitoral, de que precisa melhorar, né, que é a questão da alimentação. As pessoas realmente estão passando fome.
Então, é preciso que essa pauta da alimentação, da inflação da alimentação, também no gás de cozinha, possa ser revertida. A gente vê o gás, na verdade, a gasolina baixando de preço, mas o gás ainda não. Então, chegou a hora já aí de fazer com que esse preço também baixe. E voltando agora, não, temos ainda a agenda dos candidatos, né, Vilnuve? Vamos agora para a agenda, então, dos candidatos ao governo do estado para amanhã, dia 19 de agosto. Nesta sexta-feira, o candidato Bento, às 6 horas da tarde, participa de entrevista em emissora de rádio de Natal. A candidata Clorisa Linhares, 4 horas, participa de entrevista em emissora de rádio de Parnamirim. 4 da tarde, reunião na FETARNE, em Natal. 7 da noite, reunião com Samara Xavier, na zona norte de Natal. O candidato Daniel Moraes, durante a manhã, faz campanha na passarela do Natal Shopping. Às 6 da tarde, entrevista em emissora de rádio de Natal. O candidato Fábio Dantas, 1h40, concede entrevista em emissora de TV de Natal. Às 7 da noite, participa de lançamento de campanha a deputado estadual em Parnamirim. Às 9 da noite, lançamento de campanha a deputado estadual em João Câmara. A candidata Rosália Fernandes, às 9 horas, participa de audiência pública na Câmara Municipal de Natal. Às 2 da tarde, recebe documento Plataforma da Agricultura Familiar da FETARNE no Hotel Monza, em Natal. Às 7 da noite, participa de cerimônia de posse do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Ceará Mirim, no Centro Esportivo e Cultural. Os candidatos Fátima Bezerra, Nazareno Neres, Rodrigo Vieira e Capitão Stevenson não enviaram agenda até o fechamento desta edição. E agora sim, a gente segue com a nossa conversa com a advogada Fernanda Abreu, professora também da UERN. A professora, como é que hoje os políticos que estão no poder tratam a violência contra a mulher? De forma positiva? Essa é uma pergunta difícil, viu, Vanu? Essa é difícil porque a gente precisa separar, né? Um pouco, pensar em quais políticos, né? Em qual é o contexto, né? Porque o contexto mais recente que a gente tem é o contexto pandêmico. E o que eu sinto, o que a gente sente da construção de normas, de leis para esse período, é que houve uma corrida muito forte pela construção, né, de normas para proteger as mulheres nesse período. Então, delegacias virtuais, né, normas ligadas à proteção de mulheres grávidas. Agora, dizer da construção e de efetivações macro e de esforços mais coletivos para retirar políticas como, por exemplo, as políticas públicas da Lei Maria da Penha do papel e colocar em prática, essa é uma dificuldade generalizada. A gente tem muitas ações localizadas, ações pontuais, projetos de lei pontuais, né, designações orçamentárias pontuais, tá? Exceto, acho, no âmbito federal. No âmbito federal a gente teve, eu penso, mais retrocessos do que avanços. Por conta, eu penso, de uma postura bastante conservadora, especialmente do Ministério da Mulher, né? Do Ministério da Mulher e da Família. Eu acho que a gente teve mais retrocessos do que avanços nesse âmbito, tá? Mas, de maneira geral, a gente teve muitas iniciativas pontuais aqui no estado do Rio Grande do Norte, no município de Mossoró, tá? O que eu não consigo visualizar é algo mais estrutural, mais amplo. Algo que associe combate a esses problemas. E, principalmente no âmbito da violência, que associe o combate e o enfrentamento da violência com o combate e o enfrentamento dos problemas estruturais que são fatores determinantes para ela. Então, você precisa combater o empobrecimento das mulheres, você precisa dar mais espaço para elas na política, que é uma coisa que não é feita senão quando se aproxima das eleições. Ontem mesmo eu dizia, conversando com alguns colegas sobre isso, que não basta você dar espaço para as mulheres para completar a cota quando a eleição já está prestes, né, a acontecer. Essa construção ela precisa ser de base, a partir dos partidos políticos e de entrada. As mulheres precisam ser chamadas a participar e precisa ser conferido espaço a elas para que elas participem da construção dos projetos políticos. Né? Não é um contrato de adesão. Participar da vida política não é fácil e não é contrato de adesão. Você precisa também, no âmbito estatal, criar espaços que possibilitem as mulheres, na cultura que nós temos hoje, estar presentes nesses lugares, incluindo, aliás, as próprias famílias. Porque se as mulheres permanecem tão associadas a essa obrigação do cuidado e das famílias, se você decide sobre os projetos políticos, né,
na mesa do bar, às 11 da noite, à meia-noite, de 10 horas, em qualquer lugar, sem espaço para as famílias dessas pessoas, então você está excluindo um grande grupo dali, tá? Professora, no primeiro bloco, se não me falha a memória, no segundo a senhora falou sobre a importância da educação nesse processo de conscientização também, nessa questão estrutural que a senhora já comentou aqui. Mas a senhora, como é que a senhora avalia a questão da informação? Porque isso que a gente está falando aqui, a gente está atingindo um determinado público. Né? No entanto, a gente percebe que outras pessoas, principalmente famílias mais pobres, que precisam desta informação, que também sofrem com violência, elas acabam não tendo essas informações que a senhora acaba de dizer aqui. Como atingir, na verdade, todos os públicos sobre isso que a senhora está falando? Indo às escolas, desde a base. Construindo materiais, mecanismos e trabalhando essas questões de maneira mais efetiva e de maneira presente no âmbito da escola, que é onde a educação ela acontece de maneira mais massificada. Os veículos de comunicação, eles têm essa responsabilidade também? A senhora não vê isso? Uma responsabilidade muito forte, sabe? Os veículos de comunicação, como a gente sabe, né, eles são muito rápidos, muito dinâmicos e eles têm uma entrada muito grande no âmbito da sociedade. Mas, ao longo da história, eles têm dividido o espaço, por exemplo, um espaço muito grande com as redes sociais. É tanto que hoje eles estão não apenas nos meios, né, mais formais e comuns, mas também nessas redes. Eu acho que a gente precisa ser mais educativo, não ser apenas pontual. Falar sobre isso apenas em agosto é importante, é crucial, a gente passa agosto inteiro. Março também a gente fala sobre isso. Quando vier novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, a gente também vai falar. Mas isso precisa ser mais cotidiano. Isso precisa entrar como aquela mensagem que tem mais receptividade, que é a mensagem subliminar, sabe? E precisa estar presente também na desconstrução de estereótipos. Por exemplo, você pode educar sobre a vestimenta, dando o exemplo sobre ela. É possível que as pessoas, ao nos assistir, lembrem mais do exemplo que Carol deu sobre a vestimenta dela na corrida, do que propriamente sobre teorizações mais elaboradas sobre isso. A gente precisa acessar as pessoas, compreendendo onde elas estão, que tipo de linguagem elas falam, sabe? E como a gente pode contribuir. Eu acho muito bonito o papel da comunicação nesse sentido. Eu tive conversando com o pessoal do DECOM sobre direitos LGBTs lá dentro da UERN, e uma das coisas que eu mais disse a eles foi isso, que o papel de vocês é um papel muito relevante. E o cerne dele é descobrir como comunicar, como chegar. Não basta dizer. Como é que você chega? Entendeu? Você não pode chegar só para a comunidade. Hoje a UERN tem uma preocupação, inclusive, muito forte com isso, de estar socialmente referenciada. Porque você pode comunicar de maneira muito complexa para a sua comunidade, que fala essa linguagem. Mas o que você produz e a importância do que você diz precisa chegar para todo mundo. Mas quem é esse todo mundo? Nós estamos olhando para essas pessoas, nós estamos identificando qual é a linguagem que essas pessoas falam, sobre o que elas querem ouvir, quais exemplos são mais fortes para a gente deixar essa mensagem presente lá. É sobre a vestimenta, é sobre como nós tratamos nossos corpos, é sobre como é ser menino ou menina e como isso prejudica, né, tanto mulheres quanto homens, tanto meninos como meninas. É um processo que precisa ser seriado e constante. Porque se é estrutura, se é sistema, se está na base, está arraigado. Não dá para você mudar da noite para o dia. Talvez a gente não veja, a gente vai ver muita coisa dessa mudança. Mas há muitas outras que a nossa geração não vai vislumbrar. A nossa geração pode plantar a semente. Que é exatamente por isso que eu acho que eu venho, mesmo tendo vergonha de estar diante das câmeras, mesmo sendo complicado para mim, mesmo não sendo da área da comunicação, eu venho porque eu acho que é uma semente plantada. A gente precisa dizer para as pessoas que elas têm que estar mais atentas, que elas não podem simplesmente aceitar a normalização, que elas não podem simplesmente aceitar a sociedade dizer assim, não faça porque isso é coisa de menina, não faça porque isso é coisa de menino, não vá para essa profissão porque, olha, só pode em tal idade, não procure tal profissional porque para ser bom aqui tem que ser de tal jeito, daquele outro. Então, são muitas barreiras que a gente precisa quebrar e a gente precisa quebrar de uma maneira compreensível. É isso que é bonito no trabalho de vocês, essa tentativa permanente de compreender, sabe? E de tornar compreensível. Professora, no exercício do cargo político, na sua opinião, não basta somente ser mulher, mas é preciso ser de esquerda para lutar pelos direitos das mulheres? Olha, só tem 1 minuto para responder. Eu acho que talvez seja mais preciso a gente dizer que é necessário ser progressista.
ter uma visão que vise desconstruir esses estereótipos sobre o que é ser mulher em uma sociedade. Sabe? Que é preciso não estar associada a posturas conservadoras que nos aprisionam em determinadas posições sociais, em determinados comportamentos sociais. A gente precisa desconstruir muita coisa. E para desconstruir, a gente precisa primeiro enxergar que nós podemos ir aonde quisermos e fazermos aquilo que quisermos. Sempre vai depender, obviamente, de como e das condições que nos são disponibilizadas. Mas é possível e a gente vai conseguindo aos poucos. Nosso tempo já está no fim, assunto tem, mas não temos tempo. Muito obrigada, professora Fernanda Abreu, pela entrevista, pela conversa aqui com a gente. Muito obrigada, que agradeço. Um abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigada, Vanuve. Obrigada, Carol. Sempre que precisar, a gente está aí. Seja sempre bem-vindo, professora. A você de casa, seja sempre bem-vinda. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Boa noite. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá.